Baltazar, Teleco, Luizinho, todos esses são jogadores do Corinthians que jogaram antes do Sócrates, por isso que a gente chama eles de pré-socráticos. Não, a gente está fazendo uma confusão aqui, né? Apesar de a gente falar dos dois maiores conceitos, talvez, da história da humanidade, filosofia e Corinthians, infelizmente eu não posso falar de filosofia aqui, né? Ou de Corinthians. Bom, vamos falar de filosofia mesmo. Bom, os pré-socráticos, eles são um grupo de filósofos que tem esse nome porque vieram antes do Sócrates. São os primeiros filósofos que vão discutir isso na Grécia. Os pré-socráticos, eles vivem aí na Grécia do século 7 a.C. até o século 5, né? Bom, mas o que queriam esses primeiros filósofos, né? O que eles estão pensando, né? As primeiras ideias filosóficas que eles vão discutir é principalmente a busca pela origem do mundo e das causas transformadoras da natureza. Então, o interesse deles é explicar, primeiro, a origem do mundo, da onde o mundo vem, quais são as regras, as leis, os mecanismos que fazem o mundo funcionar e o que faz a natureza transformar. Porque a natureza, ela não fica estática a todo momento, mas ela tem, na verdade, vários movimentos, várias coisas que fazem ela mudar de estado toda hora. Por exemplo, chuva, por exemplo, neve ou coisa parecida, né? Antes desse pensamento filosófico, isso era feito pelos mitos, né? O que são os mitos? Os mitos são aquele pensamento ancestral, muitas vezes, com caráter divino ou religioso, que buscavam justamente explicar a origem do mundo. Os mitos, eles não podem ser muito questionáveis. Por quê? Né? Porque, primeiro, ninguém sabe a origem do mito direito. Ou é uma coisa que vem passando de geração para geração. E segundo, eles são tidos como algo religioso, então você não vai discutir muito. A religião, ela tem, por exemplo, no caso da religião grega, ela não tem muito espaço para você debater os mitos, né? Então, a filosofia, ela vai, de certa forma, passar ao largo dos mitos, né? Tudo bem que existem as pessoas comparando os pensamentos filosóficos e os pensamentos mitológicos nesse momento, só que a filosofia, ela vai tentar, né, passar ao largo, criando sua própria linha, sua própria maneira de pensamento. Bom, dois pré-socráticos famosos que vocês conhecem, talvez de outras disciplinas, já ouviram falar deles, né? Tales de Mileto e Pitágoras de Samos, né? Pitágoras é um carinha que você conhece bem de outras disciplinas e ele tem uma tentativa de transformar todo o mundo, a percepção da existência, a percepção da natureza e sua transformação em números, né? Achando que dá para você quantificar e descobrir a natureza através dos números. Tales de Mileto também vai pensar. Os dois vão discutir um tipo de conceito que a gente chama de physis. O que seria physis? Physis seria um elemento primordial que vai começar a dar o pensamento do mundo, vai dar a criação do mundo aí, e vai fazer com que a natureza sempre exista dessa forma e também justifique sua transformação. O que seria essa physis? Seria como se fosse uma lei geral, né? E vejam aqui o objetivo dos pré-socráticos em criar leis para tentar explicar, para tentar generalizar e tentar entender isso, né? A física seria a natureza na sua totalidade. Então, o conjunto dos fatores naturais da nossa percepção, que a gente consegue entender a natureza, faz parte dessa física. Ela é imortal e ela é imutável. Só as coisas que a física gera, que é justamente aquilo que vai se transformar. Então, esse elemento primordial da origem do universo vai criar as árvores, as plantas, as outras plantas, os peixes, os animais, etc. E esse sim tem um caráter transitório, mas a natureza tem um caráter permanente, né? Bom, mas eles não são os únicos pré-socráticos interessantes da gente discutir aqui. Tem outros dois, o Leucipo e o Demócrito, né? Você está em dúvida para o nome de um filho, de um sobrinho e tal, olha que nomes originais aqui, né? Garanto que não vai ter ninguém na escola com esse nome. Talvez outros nomes, tem vários nomes na moda, mas Demócrito, né? Você pode chamar ele até de Demo, olha só que bonitinho. Vem aqui, Demo, vem aqui, vou te dar uma comida. O Demócrito, olha só que bonito, né? Fica a dica aí. Bom, o que eles estão discutindo, né? A teoria que a gente chama de atomismo, né? O atomismo também é uma busca pela origem. Só que como que você faz essa busca da origem? Você tenta achar
aquele elemento que é o básico formador de todas as matérias do mundo. Esses caras estão achando que existe uma partícula que é pequena, né, indivisível, que é o átomo, e justamente como ele está espalhado no mundo é o que faz a substância das coisas, ou seja, o que faz a coisa ser, por exemplo, uma árvore ou um peixe, né? Logicamente, essa ideia deu a ideia de átomo hoje em dia, mas é um pouco diferente, porque a gente tem vários átomos, né, e tem partículas menores que um átomo, né? Hoje em dia, a química sabe muito bem disso. Agora, esses caras estão pensando em uma pequena partícula que é igual em todos os lugares. E o que faz uma planta ser diferente de um peixe, por exemplo, né? Justamente a diferença entre o átomo, essa figura, esse pequena partícula, e o vazio, né? Qual que é a concentração dele, qual é a dispersão dele, justamente como ele se arranja, isso faz com que a gente tenha as coisas de substâncias e maneiras diferentes. Bom, e como as coisas mudam, né? Então, se essa coisa é indivisível, se essa coisa ela é tão perfeita, como ela não é permanente? Por que ela não fica para sempre? Bom, porque esses átomos, né? Esses átomos, eles são submetidos à pressão e ao choque. Então, quando eles estão submetidos à pressão e choque, eles vão mudando, eles vão se transformando, né? E daí eles vão criando outras coisas. E também, normalmente, eles são criados através de um certo sentido. A natureza tem um sentido. Qual sentido é esse? Vamos descobrir, né? É a filosofia que vai ter que descobrir. Não é só porque você faz uma teoria que você busca explicar tudo, né? Você pode deixar aberto, né? E o sentido, ele vem principalmente através da necessidade que a natureza vê nela mesma, né? Bom, esse pensamento geral busca uma ideia de um universo causal. Existe uma causa e efeito das coisas. Então, você tem que buscar essas leis de causa e efeito para entender tudo isso. Esse é o primeiro esforço. Você pode achar parecido com a física, com a química e, de fato, né, as ideias, elas são parecidas. As preocupações são as mesmas. Só que a diferença entre a filosofia e essas ciências, né, nesse caso aqui não existia essas ciências, mas até hoje em dia, qual que é a diferença entre as preocupações, né? A biologia tem uma preocupação específica, tem métodos específicos, né? E a filosofia tem preocupações e métodos mais gerais e tentam discutir isso com o resto da existência.